Com licença. Velho, a gente pensou muito igual. É? Ele fazia exatamente isso. Não, na bandeira. Ele fazia exatamente isso. Ele largar a câmera e fazia isso. Exatamente. Fala galera do Pós-Banco Maltina, estamos de volta hoje para entrevistar o vice-presidente do Departamento de Infanto Juvenil do Vasco, José Pinto Monteiro. Por favor, se apresente para os torcedores, fale um pouco mais da sua função no Vasco, por favor. Eu sou mais conhecido aqui no Vasco como José Pinto, né? Porque é um clube de colônia portuguesa, tem muito Monteiro, né? Então, antigamente você era conhecido pelo sobrenome, aqui eu sou conhecido pelo nome próprio, né? José Pinto. Meu departamento aqui é um departamento que tem uma relação muito forte com as coisas que eu venho fazendo normalmente nas minhas atividades, né, na área social, que é esse trabalho com criança e adolescente, que é uma atividade que a gente acredita que pode resgatar não só a sociedade, um clube, mas, de uma maneira geral, é uma forma que a gente tem de mudar. E aqui no Vasco esse trabalho é um trabalho assim, muito rico, né? Porque é um trabalho onde tem uma base histórica, né, que acredita nisso, né? O departamento que eu dirijo hoje é um departamento que tem 75 anos. Foi criado em 1943, né, pelo então presidente Ciro Aranha, que foi o autor dessa frase que até hoje a gente repete, né? Enquanto Sim. houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E a gente acredita nisso, quer dizer, fica mais fácil a gente trabalhar numa área onde a gente sabe que todo o esforço que você fizer, todo o investimento que você fizer terá uma resposta, vai ter um resultado. Hoje o Vasco vem passando por um processo de reestruturação, uma reestruturação do ponto de vista econômico, financeiro, administrativo e até ético, né? Então é um clube que tem tudo para dar respostas e recuperar aquelas coisas que fizeram o Vasco grande, né? Sim. A gente tem esse orgulho muito grande de dizer, não, eu sou vascaíno porque o meu clube tem essa vocação, né? Essa vocação de fazer as coisas bem feitas e afastar qualquer hipótese de segregacionismo. É um clube que a gente gosta de ser Vasco. Sim. Nós entrevistamos agora o Marcos e a Sônia, né? Caso você não tenha visto, vai ter um card aparecendo aqui. Eu gostaria de saber se vocês trabalham de uma maneira integrada ou se é algo bem dividido, cada um tem sua função e nem se interliga. Não, a gente tem uma relação muito estreita, né? A gente tem uma relação não só profissional, como afetiva também, né? Sim. A gente vem de um grupo político dentro do clube em que pensa na construção de um Vasco único, né? O Vasco é muito maior do que qualquer vascaíno, né? E nós temos uma identidade boa com isso. A gente acaba acreditando nas mesmas coisas. Temos alguns pontos ligeiramente distintos de pensamento, mas é absolutamente normal, né? Quer dizer, as pessoas não têm que ter pensamentos idênticos para conviver bem, né? Mas o que é mais forte é que a gente acredita no ser humano, né? Esse ponto que você tocou de acreditar no ser humano, né, começa sem dúvida desde cedo com as crianças, como você bem falou também, né? E não à toa tem um colégio Vasco da Gama que ajuda muito nisso, tem a famosa frase, né, emblemática que você bem mencionou do Ciro, né, de enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o quão importante é essas crianças que atuam, né, e estudam aqui no Vasco, que vivem de Vasco, né, o quão importante é elas conhecerem a história do clube para se tornarem, além de vascaínos, mas ter um desempenho melhor, talvez, no esporte que ela pratique, né, no futsal, no futebol. O quão importante é esse conhecimento da história do clube? Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, né? Porque a criança, o adolescente, ele é muito levado pela sua vocação de brincadeira, de praticar o esporte, né? E uma das preocupações que a gente tem nessa conjugação
de pensamentos, a gente sabe que não basta você ter um grande atleta, não basta você ter uma performance esportiva, né? A gente está mais preocupado com a formação dessas crianças, né? Sim. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa investir mais, sabe? Não do ponto de vista de pensamento, mas do ponto de vista material. Acho que a gente tem que divulgar um pouco mais a história do Vasco internamente, externamente. Acho que são medidas muito simples de fazer, mas eu acho que a gente, hoje mesmo num almoço que a gente participou, um dos empresários que estavam à mesa conosco dizia assim: puxa vida, seria bacana que vocês levassem lá estudantes, levassem as crianças das escolas, né? Aí eu pensei imediatamente, pô, a gente já pensou isso 30 vezes, né? 500 vezes. E a gente tem que fazer isso, sabe? A gente tem que aproveitar esse lado que é natural do Vasco, de estar preocupado com a criança, estar preocupado com o adolescente, com a formação, e falar um pouco mais da história do Vasco. É uma história lindíssima, né? É uma história que você entra na sala de troféus do Vasco ali, você vai ver os troféus que, pô, a maioria dos clubes tem também, mas nenhum clube tem uma carta como nós temos, né? De ganhar um campeonato com negros, com operários, com pessoas até que naquela época eram chamadas de desajustadas, né? E dizer assim, olha, vocês não podem jogar com esse pessoal, vocês têm que... Não, velho, a gente fica você com o teu campeonato, que a gente fica com o nosso pessoal, e ninguém tem isso. Recentemente, né, há poucos dias, o Vasco acabou sendo vice-campeão da Copinha, né, no Sub-20, e eu gostaria de saber, na sua opinião, não apenas desse campeonato em si, mas de toda a categoria de base até a formação do profissional, o quanto que as ações do departamento que está lá de frente hoje, né, que é o, não apenas hoje, né, mas do Infanto Juvenil, quanto que as ações ajudam aos resultados obterem sucesso, como foi o Vasco chegar à final da Copinha. Toda ação produtiva, proativa, ela acaba completando o indivíduo, né? As pessoas, elas não vivem só da prática do esporte, de ser um virtuoso, de ser um craque. É um conjunto. Se a gente lembrar aqui, todos os jogadores do nosso Sub-20 que tiveram a oportunidade de ser entrevistados lá, deram um show. Sim. Né? Show de comunicação, show de verbalização, quer dizer, sabe? E aquilo, para nós, é uma coisa natural, né? Agora, do ponto de vista esportivo, eu acho que a nossa torcida, ela precisa crescer, porque ela vai ser uma torcida grande e feliz, né? Por conta dessa história. Então, a gente precisa, hoje, aproveitar essas oportunidades que a gente tem de formar bons atletas, de formar atletas com convicção, e ter assim, mais espaços para a gente ampliar isso, né? Então, uma história boa que o Vasco precisa começar a contar muito é a seguinte: quem faz torcida grande é o ídolo, quem faz ídolo é o campo, tá certo? Então, quanto mais campo a gente tiver, quanto mais jogadores a gente tiver para atrair, a gente vai ter uma massa crítica maior para atrair e buscar a excelência, que é da massa que sai a excelência. E nós temos jogadores hoje que são meninos de 10, 11 anos que estão aqui no clube, que estão sendo olhados como verdadeiras joias, né? E esses meninos estão sendo bem cuidados, estão sendo bem trabalhados, mas sem esquecer esse lado da formação completa, né? Sim. Ali nós estamos formando cidadão. Por fim, tem algum recado que você gostaria de dar à torcida vascaína? Aquele recado que a gente precisa de trazer a torcida para dentro do Vasco. Não há torcida mais aguerrida, mais disposta, mais criativa. Nossa torcida canta pra caramba. Sim. A nossa torcida, é vibrante, participa pra caramba, mas não vota. Entendeu? Então, sim, a garantia da liberdade é a vigilância. E para ser vigilante dentro do Vasco tem que ser eleitor. Então nós temos que aumentar e muito o nosso quadro
de sócios efetivos, de sócios votantes no Vasco, porque ainda o Vasco hoje não é um clube de eleição direta, e precisa ser. A democracia é isso, é alternância de poder, de ideias. E se o sócio, o torcedor do Vasco é um sócio com todas as qualidades que a gente reconhece, você imagina se estivessem aqui dentro participando politicamente e votando. Seríamos um clube bem maior do que somos. Né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a minha esperança. Claro. José, foi um prazer entrevistar você, foi uma honra. Prazer mesmo. Espero que você tenha gostado, espero que vocês que estão assistindo o canal tenham gostado também. Então, muito obrigado por tudo. Não se esqueçam de se associar, não se esqueçam de estar presente na história do Vasco mesmo, participando. E também, né, menos importante que isso, óbvio, mas deixar o like, comentar, mostrar para seus amigos que vocês gostaram. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.